Na tesouraria não tem muito esse mimimi, né? Com 3 meses de programa de trainee, falou assim, seu treinamento acabou, você já vai ser alocado aqui na mesa de câmbio, bora ganhar dinheiro, bora trabalhar. Era muito comum você voltar para o Rio, furar seu pneu, chegar em casa às 3 da manhã, não tinha celular. Então era uma vida diferente, mas eu me adaptei muito bem a São Paulo, principalmente porque eu não era aquele carioca que precisava voltar todo final de semana. Era mais uma daquelas crises que a gente achava que o mundo ia acabar. E o mundo nunca acaba. A verdade é que a gente sempre aprende, pedala, sacode, levanta poeira, dá a volta por cima. Essa era um pouco da música de fundo que tocava aqui no Brasil nos anos 90. Arthurito, foi talvez a decisão de carreira mais difícil que eu tive na minha vida, porque era uma decisão de eu ir do front, né, do mercado, das mesas, daquele mundo que eu estava acostumado já, naquele momento com 20 anos de carreira, para o back. Mas era o front de uma empresa de back. Esse é um cuidado, né? Se você é um conselheiro interessado demais, você tem risco de virar CEO. No trading, o segredo é acertar mais do que errar. E quando você errar, estopar rápido. E no final das contas é uma grande lição para a vida, como você falou, porque a gente não vai acertar sempre. Então tem vários que a gente tem aqui o toque de campainha que o Sérgio Zimmermann da Pets treinou um cachorrinho para bater a campainha, então tem um vídeo muito bacana disso, tem várias histórias emocionantes que a gente tem de ações e depois eu virei um apaixonado pelo mercado de ações. Faz mais sentido ler o jornal do dia seguinte, então é inevitável que eu tenha que ir para esse mundo e me aventurar com um pouco mais de peito aberto. Pô, o pessoal do marketing tá de testemunha aí, tá assistindo aqui. Elas me provocam bastante, Daqui a pouco vai ter a Gil Selfie, né? Tem a Salu Selfie, daqui a pouco tem a selfie do Gilson aí também. Exato, é o caminho. Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Humans of Faria Lima, histórias que inspiram. Se você caiu aqui de paraquedas e está se perguntando porque tem um cara de capacete aqui na tela, eu convido vocês a conhecerem meu trabalho. Tem um QR Code aqui na tela para o meu perfil do Instagram. E antes de começar o bate-papo, eu queria reforçar que eu tenho a honra de contar com a B3, a Bolsa do Brasil, como parceira e co-realizadora desse projeto, até porque não existe Faria Lima e mercado financeiro sem a Bolsa. Queria também deixar 2 recados, agradecer a nossa patrocinadora master, a Minerva Foods, empresa listada na B3 e líder na exportação de carne bovina, uma das principais empresas globais de alimentos. E ao término do nosso papo eu vou presentear o convidado de hoje com um kit de carnes sensacionais. E por fim queria dar as boas-vindas à mais recente patrocinadora do podcast, a Range Rover. De origem britânica, a Range Rover une performance, sofisticação e presença inconfundível, uma marca feita para quem lidera pelo exemplo, que tem tudo a ver com os nomes que passam aqui por esse podcast. Então, no QR Code que aparece aqui na tela, tem mais informações sobre os carros. E agora sim, vamos nessa. O convidado de hoje tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, já foi trader, banker e hoje é CEO de uma empresa listada em bolsa. E mais do que isso, CEO da Bolsa Brasileira, da B3, Gilson Finkelstein. Que honra, bem-vindo. Obrigado, Arthurito, um prazer estar contigo aqui na B3. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo podcast, já é um sucesso. E, de novo, vamos ter um papo bacana aqui hoje. Boa, hoje é dia de resenha, relembrar boas histórias e inspirar muita gente. Como nesse podcast todos os nossos convidados jogam em casa, a gente está aqui na sede da B3, no centro de São Paulo. E para começar, Gilson, é mais comum a migração do carioca que trabalha no mercado financeiro sair do Rio de Janeiro, ali da região do Leblon, e ir para Faria Lima. Você veio parar aqui no centro. Como é que foi isso? Como é que você divide seu tempo aqui, as agendas aqui no centro, no condado? Como é que funciona a tua rotina? Hoje em dia eu divido a minha agenda, Arthurito, entre o nosso escritório da Faria Lima, um escritório comercial pequeno, e o centro da cidade. A gente tem 3 prédios lindíssimos aqui no centro, onde ficam mais ou menos 3.000 funcionários da B3, mas eu fico nos 2 escritórios, mais ou menos metade do tempo em cada um. E quando eu me mudei do Rio para cá, como você falou, na verdade eu fui para Paulista, né? Porque eu mudei no início dos anos 90
E o City tinha recém-aberto aquele prédio na Avenida Paulista. Então Um eu dos já poucos peguei... remanescentes ali, inclusive, né? Exatamente. Eu peguei já a primeira migração, que foi centro para Paulista, depois que a gente foi para Faria Lima, mas acabou que eu voltei para o centro. Então a minha ordem foi um pouco invertida. Comecei Paulista, depois Faria Lima, centro, e agora eu divido o tempo entre Faria Lima e centro, mas o centro é muito legal, né? O centro é muito bacana também. Tem um charme, tem um charme. Tem o charme, e a gente, assim, quando vem aqui, as pessoas vêm aqui na B3, né, conhecem os prédios, vêm o Museu B3, a gente reformou os 3 prédios, na verdade, tínhamos 2 e compramos mais um depois da pandemia. Os prédios são lindíssimos, então recomendo que as pessoas visitem mais o centro. Quando visitam, ficam muito bem impressionadas, tanto nós quanto o Farol Santander, Centro Cultural Banco do Brasil, Mosteiro de São Bento. Olha, recomendo, eu trago minha família sempre que eu posso e incentivo os amigos, porque tem muito charme no centro mesmo. Muito legal. E acho que um ponto bacana para a gente começar esse papo, Gilson, é contextualizando o Humans of Faria Lima, que hoje está em podcast, mas é um projeto que eu faço já há alguns anos, colecionando biografias de profissionais que eu admiro do mercado financeiro. E um dado curioso é que já são mais de 105 biografias, e eu fiz a conta antes de gravar aqui contigo, e desses 105 tem 32 engenheiros, né? Então a turma pensa que administração, economia são os cursos principais, tem uma participação muito forte de engenheiros. E eu queria puxar esse gancho para te perguntar, você é um daqueles casos de engenheiros que já visavam o mercado financeiro na época da faculdade, ou você queria ser engenheiro mesmo? Arthurito, eu tinha certeza que eu ia ser engenheiro, que eu ia ter a minha empresa de engenharia. Desde os 14 anos eu gostava de planta de prédio, comprava os jornais no Rio de São Paulo para conhecer os lançamentos imobiliários em São Paulo. Fazia bullying com os meus amigos que começaram a estagiar no mercado financeiro. E a vida como ela é, né? Na faculdade eu arrumei um estágio na antiga Gomes de Almeida Fernandes, na Gafisa. Trabalhei quase um ano lá, em 2 obras, uma no centro do Rio, uma na Barra da Tijuca. E falei, cara, isso aqui não é para mim. E ali foi assim um certo trauma, que eu falei assim, puxa, mas meu sonho de criança ser construtor, ter a minha empresa, ser engenheiro civil. Acabei fazendo engenharia, não arquitetura, mas fiquei muito na dúvida e talvez até em algum momento pensei em fazer as 2 carreiras, mas não era para mim. Então acabei fazendo a migração no meio da faculdade para a área de tecnologia, para lidar com banco de dados, né? Comecei a trabalhar com um software que era novo no início dos anos 90, chamado Access, que era o software de banco de dados da Microsoft. E foi assim que eu caí no mercado financeiro, começando com estágio e me decepcionando com a engenharia. Então, eu nunca imaginei que eu ia seguir carreira no mercado financeiro. Cara, muito bom. E dessa parte de dados e tech para mercado financeiro, para o começo da tua vida de trader, como é que foi essa migração? E já somando também a migração Rio-São Paulo, que é um movimento também muito comum. Eu acabei me formando, com 22 anos vim morar em São Paulo, porque eu passei no programa de trainee do Citibank, que era um sonho também. Dei sorte de cair, eu queria trabalhar no banco de atacado, e eles alocavam em algumas áreas, mas você tinha 1 ano e meio de treinamentos, e eu acabei alocado na tesouraria. E na tesouraria não tem muito esse mimimi, né? Com 3 meses de programa de trainee, falou assim, seu treinamento acabou, você já vai ser alocado aqui na mesa de câmbio, bora ganhar dinheiro, bora trabalhar. Então eu fui um semi-programa de trainee, um pouco acelerado, fiz os cursos, tinha alguns cursos que tinha que fazer, os cursos que o banco era famoso, né, por ter aí uma capacitação boa. Mas foi um período muito bacana, morar, né, mudar do Rio para São Paulo, 22 anos, liberdade, balada, amigos, então muitos amigos dessa época. E foi uma bênção, assim, foi um período não tão... A locomoção não era tão fácil, a Via Dutra não era privatizada ainda, então era muito comum você voltar para o Rio, furar seu pneu, chegar em casa às 3 da manhã, não tinha celular. Então era uma vida diferente, mas eu me adaptei muito bem a São Paulo, principalmente porque eu não era aquele carioca que precisava voltar todo final de semana. Então eu realmente abri assim, o meu coração para falar assim, não, eu vou curtir São Paulo. E adoro São Paulo. A verdade é que talvez eu seja até mais paulistano do que carioca na essência, não perco nunca o sotaque, mas foi muito bom. Foi uma época da minha vida que eu jamais vou esquecer. Cara, legal demais. Acho que ficou relato aí para tantos cariocas aí que estão começando essa jornada por aqui. E, pô, tesouraria é o coração do mercado financeiro, né? Onde a gente sente a pulsação do mercado financeiro e também uma escola
de excelentes profissionais, a gente viu em episódios recentes, a própria história do Salute, do Campos Neto. Então eu queria tentar pensar alguma história muito emblemática desses anos de trade lá no Citi, Gilson, e também cruzando com momentos econômicos que mais te marcaram. Se pudesse destacar 2, 3 histórias, quais seriam? Arthurito, assim como o Roberto falou, Salute, né, a gente é uma geração que foi forjado nas crises, né? Pelo menos acho que nós três, a Dani também, que já conversou contigo, começou um pouquinho depois, ela é um pouquinho mais nova, mas a gente teve um pouco a sorte de ter vivido muitas crises, e os anos 90 foram muito difíceis em diferentes crises, né? Então eu lembro de ter chegado na tesouraria e um dia que teve 16 leilões de câmbio, e aquilo ali era uma loucura. Eu falei, cara, como é que eu vou viver nisso aqui? Tinha pouco tempo de São Paulo, e então depois veio crise do México, da Rússia, da Ásia. Então assim, era crise após crise, e eu falei, será que eu vou sobreviver nesse mundo aqui? Então eu acho que as histórias que eu mais lembro foram justamente essas de momentos onde o mercado, a gente achava que o mercado ia acabar, que o mundo ia acabar e que o Brasil estava por um fio. E a verdade é que a gente acabou aprendendo bastante com essas crises e nos formamos bons profissionais, não foi diferente comigo. Eu lembro de ter viajado uma vez, acho que foi na crise de 97, e eu acho que eu fui pela primeira vez para a Califórnia. Quando eu cheguei lá, o Dow Jones, eu acho que não sei se era o Dow, o S&P tinha caído 500 pontos. E eu tinha uma posição de opções. Eu falei assim, cara, quando eu voltar, não vai ter mais trabalho, banco, porque aí eu liguei, né, telefone fixo à época, liguei para saber como é que estava, né, como é que estava o mercado, porque a crise era mais uma daquelas crises que a gente achava que o mundo ia acabar, e o mundo nunca acaba. A verdade é que a gente sempre aprende, pedala, sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima. Esse era um pouco da música de fundo que tocava aqui no Brasil nos anos 90. Cara, muito bom. Até falando um pouco sobre isso, eu lembro de um evento que a gente tocou junto e ficou marcado para mim uma frase que você trouxe, que a melhor lição do trade é que a gente não vai acertar sempre, né? E aí você contextualizou essa frase, e eu acho que ela vale não só para o trade, como para a vida, para a carreira. Então eu ia pedir para você explicar um pouco mais esse conceito e também pedir para você trazer alguns insights de como você se moldou para superar frustrações. Olha, eu acredito muito nisso, falo muito essa frase, porque a primeira lição que você aprende no trading, né, na mesa de operações, é que você não vai acertar sempre. E o segredo, né, quando eu errei, eu perdi dinheiro, e logo no início da carreira meus chefes falavam, Gilson, olha só, no trading o segredo é acertar mais do que errar, e quando você errar, estopar rápido. E no final das contas é uma grande lição para a vida, como você falou, porque a gente não vai acertar sempre. E você aprende também que se você tem alguém que só acerta no tempo, essa pessoa se mostra um fraudador. O tempo é cruel com aquele que só acerta. E ninguém consegue acertar sempre. Então esse é o contexto, né, que forjou aí meus primeiros, talvez 6, 7 anos de mesa de operação. E eu acabei aplicando esse conceito para a vida, porque você não consegue acertar em tudo que você vai fazer, mas se você tiver a disciplina, que acho que é a grande lição da mesa de operações, de saber que você, quando você não pode se apaixonar por uma posição, você tem que ter, saber onde você zera, quando você erra, lavar o rosto e errar rápido, você vai ser bem sucedido. Então eu acabei aplicando isso para a minha vida, até hoje, né? Tento obviamente acertar mais do que errar, mas ter a humildade de saber que quando a gente erra, a gente tem que tirar as lições, né? No final das contas, experiência e cicatriz vêm justamente dos erros, porque dos acertos você leva, né, as glórias, você lembra dos bons momentos, mas os erros você não esquece nunca. Então, experiência para mim é isso, é você lembrar das cicatrizes que você tem, dos erros, e assim você se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor, um parceiro melhor, um pai melhor. Então acho que esse é o que eu levo para a minha vida. Bacana, acho que outro ponto que eu queria explorar, e acho que muitos jovens que estão começando a trilhar uma carreira pensam em
fazer um período de estágio, de trabalho no exterior, principalmente quando eu tenho oportunidade de trabalhar em algum banco estrangeiro, e você teve essa oportunidade lá no Citi. Como é que foi passar um ano nos Estados Unidos? Como é que foi essa adaptação? O que você traz de lições aí desse período? Túlio, foi maravilhoso, porque era provisório, né? Então o banco me mandou para os Estados Unidos e para o México, na verdade. Foi um ano que eu ia fazer a maior parte nos Estados Unidos e depois México. E era um programa, quase um segundo programa de trainee. Acho que o banco ficou com pena de mim, porque eu fui alocado rápido naquele primeiro, né, que eu falei 3 meses, não pude curtir aquele período de 1 ano e meio que todos os trainees tinham. Mas acho que tem outra lição também, né? Eu queria fazer um MBA, eu estava muito na moda no final dos anos 90, até hoje, né? Você fazer alguns anos de experiência profissional e fazer um MBA. E o banco me colocou num programa pós-MBA. Então, para mim foi bom e ruim, porque eu falei, puxa, mas agora que eu vou fazer o MBA, mas o banco falou, olha, mas a gente vai te colocar num programa pós-MBA. E a verdade é que carreira é isso, você não consegue saber exatamente traçar todos os seus, né, todos os caminhos. Então, para mim foi ótimo, eu acabei nunca fazendo MBA, fiz depois, assim, fiz cursos depois de mais velho, porque a vida foi acontecendo, as oportunidades foram acontecendo. Então, esse ano, nos Estados Unidos foi parte de um programa pós-MBA, de um MBA que eu não fiz. E foi muito bom, um ano que eu trabalhei com estruturação de operações na Ásia, conheci muito da globalização, das mesas, o início das mesas globais fora, né, de países emergentes fora. Então tive a experiência de ter negociado dentro de uma mesa de Brasil, fora do Brasil, interesse por Brasil. Cresci muito, foi muito legal. Morar em Nova York era muito bacana também, principalmente que o banco pagava tudo para mim, né? Porque eu ganhava parte, né? o aluguel do meu apartamento era acho que 10 dias do meu salário. Então jamais teria condição de morar em Nova York. Então isso também era uma experiência incrível. E quando você mora em Nova York muito jovem, a sua casa tem sempre uma visita, né? Porque como Nova York também é muito caro, então seus amigos te visitam, sua família te visita. Então foi praticamente um ano que todo mundo me visitou, eu me diverti, foi muito bom, muito aprendizado. Mais uma crise, foi em 1998, então crise da Rússia. E enfim, mas foi um período inesquecível. Depois eu fui para o México foi mais difícil me adaptar. Mas aí foi só a implementação de um sistema que a gente já tinha implementado no Brasil. E aí rapidinho eu voltei para o Brasil, mais uma crise que foi a desvalorização de 99. E assim fomos nesse caminhão aí volátil chamado Brasil e fazendo uma carreira bacana em tesouraria. Cara, genial. Você comentou um pouco como é interessante você, de fora, olhar uma mesa que trade Brasil, olhar um pouco, capturar um pouco como é que é a percepção do investidor estrangeiro, do estrangeiro em relação ao Brasil. E eu queria puxar esse gancho. Depois do Citi você teve passagens pelo JP Morgan, pelo Bank of America, e numa época que o Brasil estava bombando, né, para os gringos, e que você também estava em áreas que talvez capturavam mais esse flow, né, áreas comerciais, investment banking. Então, como é que foi um pouco isso, né, sair um pouco dessa dinâmica de trade e conhecer mais dessas áreas, e principalmente como é que foi essa função aí de vender Brasil, né? Curioso, né? Porque eu acabei saindo do Citi, um lugar que eu achei que eu ia trabalhar 30 anos, né? Então tem outro ponto de carreira que eu gostava muito do Citi, do ambiente, desse lado do RH estratégico, de treinamento, de formar pessoas. E acabou que eu estava provocando uma posição fora do Brasil, que pintou uma posição fora do Brasil. O ano era 2006, aquele boom de IPOs que a gente teve em 2007, 2008. Só que eu esperava ir para os Estados Unidos de novo, ou para a Argentina, para o Chile, tocar uma tesouraria menor. E eu fui enviado para as Filipinas, né? Fui transferido para as Filipinas. E aí eu tinha alguns anos de casado, estava pensando em ter filho, e aí acabou que eu pedi para sair do banco. E fui para o JP Morgan, depois Bank of America, enfim. Foi um período muito bacana, porque o Citi era um banco muito forte, um banco de atacado, mas focado no que a gente chama de transaction bank, né? Um banco de transações, um banco comercial. Operações de comércio exterior, operações de cash management, muito
forte, um banco de atacado muito forte, mas tinha um banco de investimento muito menos desenvolvido do que essas casas. A parte de mercado de capitais não fazia Exato, muito. a parte de DCM, Equity Capital Markets, M&A, e fui para o JP Morgan. Então fui olhar um outro lado, que era um lado de, como você falou, trazer investidor para o Brasil, emissão de bonds, emissão de ações, M&A, né, empresas comprando. E mesmo estando dentro do negócio de tesouraria, explorar um lado de investment banking que eu conhecia pouco. E era muito forte no JP Morgan, no Bank of America, então foi muito bacana ver num momento onde o Brasil estava muito bem posicionado, que já foi pós-eleição, né, do Lula, 2003, já tinha baixado a poeira depois de tanta volatilidade, e a gente teve um recorde, talvez hoje em dia a gente já sabe que é o segundo recorde, depois a gente teve a onda de 2020 e 2021, mas 2007, 2009 foi o próprio IPO aqui, né, desse espaço onde a gente está, da Bovespa, da BMF, 2009 da CETIP, e foram mais de 50 IPOs naquela época, e então tá dentro de um banco de investimento, trabalhando essa agenda, me faz um sortudo, né, nessa agenda que excelente, né? foi ver uma agenda de Brasil, como você falou, de destaque no mundo global. Então foi muito legal. E seguindo a cronologia, depois dessas experiências, você volta mais perto do mundo do trade, compondo aquele Dream Team da tesouraria do Santander, lado a lado com o Roberto Campos Neto, que já esteve aqui conosco. Cara, tem alguma história boa daquela época, algum momento interessante que você destacaria? Olha, eu vou destacar a história de eu ir para o Santander, né? Porque eu fui considerado um pouco louco pelos meus amigos de falar o seguinte: mas você vai para o Santander? Eles estão muito desorganizados, o banco acabou de comprar, né? Comprou o Banespa, depois comprou, tinha feito uma série de aquisições, mas é confuso, eles estão batendo cabeça. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, eu fui lá, eu olhava as pessoas e eu via pessoas fantásticas. Você falou do Roberto, né? Depois vou comentar mais, a gente dividia a tesouraria, tinha o Berenguer, tinha tanta gente bacana que eu falei assim, peraí, vou dar um voto de confiança de que esse lugar aqui tem seu valor, e conversei muito com as pessoas e as pessoas falaram: Gilson, é o único banco estrangeiro grande que está dando certo no Brasil, né? Grande, eu digo que resolveu realmente ter uma agenda de varejo, e lembrar que nessa época foi logo depois de fusão Itaú-Unibanco, onde também tinha um boato de que um banco estrangeiro poderia ter presença forte no Brasil. E eu arrisquei, a verdade é que eu arrisquei e não me arrependo, porque era um lugar que as pessoas eram muito escutadas, valorizadas, e tinha uma agenda muito legal. Você falou um Dream Team, eu dividi a tesouraria com o Roberto. O Roberto foi um grande parceiro, porque a gente também pegou um momento de mercado relativamente difícil, foi crise na Europa, crise da Espanha, fazia a liquidez do banco, o Brasil era relevante, então foi um momento de juro mais baixo do Brasil, então tinha uma agenda super rica de mercado de capitais. Então, acho que as histórias de Brasil, né, como eu falei, a gente vai se forjando nas crises, mas às vezes num lugar que não é óbvio, você é super feliz, e eu no Santander não foi diferente. Acho que a gente teve muitos altos e baixos, de um banco que estava de alguma forma se acertando, né? A analogia das melancias se adequando ali no caminhão, porque era um Brasil com muitas oportunidades, e com um banco com muita vontade. Então a gente fez muita operação bacana nessa época, criamos muitas coisas novas, como você falou. Dali saíram, como o Roberto mesmo mencionou na conversa contigo, grandes gestores de fundos que hoje fazem a diferença na indústria de fundos no Brasil. E conviver naquele ambiente onde a gente discutia às vezes até 10 horas da noite, e a gente com a área, eu tocando as áreas comerciais de produto, o Roberto com toda a área de trading, market making, era muito legal. Foram assim anos assim, nostálgicos, e onde eu trago grandes amigos como o Roberto, que foram assim, marcantes na carreira. Não, e legal o ponto que você coloca de destinos improváveis, né? E relembrando também a grande escola que foi essa tesouraria, na formação de gestores que abriram uma série de assets também. Dá para dizer que seu próximo passo também tenha sido talvez um pouco improvável, né? Acho que no Santander você foi convidado, indicado para uma cadeira no conselho da antiga CETIP, e a partir desse convite você
em um movimento subsequente, assumiu como CEO da CETIP. Como é que foi mudar de lado do balcão, literalmente, ali? E Exato. Mudar pro balcão. Mudar de balcão e pro balcão. E dado que dentro de uma tesouraria você imagina que ou se aprofunda ainda mais na parte de trade ou eventualmente abre uma gestora. Como é que foi isso? Arthurito, foi talvez a decisão de carreira mais difícil que eu tive na minha vida, porque era uma decisão de eu ir do front, né, do mercado, das mesas, daquele mundo que eu estava acostumado já, naquele momento com 20 anos de carreira, para o back. Mas era o front de uma empresa de back. Porque era assim, você vai ser CEO de uma empresa de back. No final das contas, a CETIP nada mais era né, uma depositária onde tinha todos os fundos de investimento, os registros de instrumentos de balcão, né, nasceu, eu costumo contar muito essa história, né? CETIP é Central de Títulos Privados, não é exatamente esse o acrônimo, mas esse é o conceito. Nasceu nos anos 80 para digitalizar a renda fixa. Então, na linguagem de hoje, né, parece um pouco óbvio, mas naquela época era tudo em papel. Então você ia lá, a empresa emitia uma debênture, escritura, papel, vai recolher o cupom, o dividendo não, pagamento de juros com um papelzinho, né? Na Bovespa você tinha a CBLC, que era a depositária da Bovespa, e a CETIP nasceu para isso. Eu falei, cara, mas o que eu tenho a ver, né? Eu sou um cliente da CETIP porque eu fazia venda de derivativos, registro de CDB, eu fazia tudo isso dentro do universo que eu atendia de empresas, fundos de investimento no banco, né? Eu fazia relacionamento, mas eu vou ser CEO da empresa e foi uma decisão muito difícil. Eu já estava há 2 anos no conselho da CETIP e acho que o que me ajudou naquele momento foi que depois de 2 anos no conselho, eu já conhecia mais o negócio, né? Eu era um conselheiro tão, eu não sei se era chato ou interessado, mas eu era pelo menos humilde de que eu falei o seguinte, cara, eu não conheço esse negócio, então eu vou perguntar para o time, para o management. Então eu fui muito disciplinado de perguntar. Então esse é um cuidado, né? Se você é um conselheiro interessado demais, você tem risco de virar CEO. Então eu acabei virando CEO. Na época o acionista de referência era a Bolsa de Nova York, a ICE. Não era dona da Bolsa de Nova York, depois comprou a Bolsa de Nova York. E eles tinham 15%, eles foram grandes incentivadores de que eu aceitasse. E era difícil me convencer, porque era o seguinte, eu tenho experiência em renda fixa, câmbio. Vou para uma empresa de back. Vou ganhar menos, porque eu ganhava menos, mas tinha um potencial de ganhar mais se a ação fosse boa. Enfim, acabou que... E acho que só nesse ponto, é uma dúvida interessante que me surgiu conforme você falava e que eu linko com as mensagens que eu recebo dos jovens no perfil que tem aquele objetivo de trabalhar no banco que tem a placa mais sexy possível, na área de investment banking. Você colecionou placas muito robustas, áreas que despertam interesse de grande parte das pessoas que trilham o mercado. E você foi parar como CEO no back, ganhando menos. Como é que foi o racional dessa tomada de decisão? Então, não era óbvio, mas eu costumo falar muito para os jovens que no início da carreira principalmente, você tem que ter calma, paciência de você ter histórias boas, viver histórias boas completas, né? Eu vejo o jovem hoje muito impaciente, querendo pular de galho em galho e não completar o ciclo. Então, para mim aquilo ali era uma oportunidade de abrir um horizonte novo, porque eu tinha 20 anos de tesouraria, era aquilo que eu sabia fazer, e foi isso que o conselheiro da NYSE, né, da ICE, da Intercontinental Exchange, falou para mim, Gilson, você pode ficar mais 10, 15 anos no mundo de tesouraria, mas você vai fazer mais do mesmo. Aqui você tem um desafio novo, ser CEO de uma empresa média, ter uma agenda bacana. Então eu acho que esse senso de curiosidade e ter uma agenda boa me fez tomar a decisão certa, que foi aceitar o desafio da CETIP. E foi maravilhoso, porque a gente teve que trabalhar cultura corporativa, customer experience. Então tudo que a gente vê hoje, que a gente trabalha aqui na B3, para mim serviu de laboratório. Apanhei muito, mas foi divertidíssimo e acho que a minha carreira não seria a mesma se eu não tivesse aceito esse convite.
Então, essas coisas são relevantes, né, na carreira, de você ter não pular muito de galho em galho, mas saber quando você tem um cavalo selado passando que você não pode deixar de montar e aproveitar essa oportunidade. Então foi muito bacana para mim. Muito bom. E muita gente que acompanha o mercado ou que está acompanhando esse conteúdo já está acostumado com a B3 do jeito que ela é e começou a investir já nesse formato, mas eu queria pedir para você recapitular, sem entrar tanto no tecnicismo, mas explicando brevemente como que funcionavam as plataformas de mercado nessa época e como é que foi o movimento de desenho ali, de fusão com a BMF Bovespa também. Então, Arthurito, a B3, na verdade, ela foi formada pelas infraestruturas de mercado que nasceram. As bolsas de ações datam de mais de 120 anos atrás, a primeira bolsa de valores que consolidou aqui na Bovespa, né, que assumiu, vamos chamar assim, a última bolsa foi a Bolsa do Rio. A BMF, que nasceu nos anos 80 como a primeira bolsa de derivativos na América Latina, para, no primeiro momento, negociar ouro, depois dólar futuro, juros, nos anos 80, e a CETIP também nos anos 80, como eu falei, para digitalizar os títulos privados, para ser uma depositária de renda fixa, fazer a liquidação dos fundos, né? Quem paga primeiro, quem manda o TED primeiro, não existia essa dúvida, a CETIP serviu para organizar isso. Todas essas empresas eram mutualizadas, ou seja, elas pertenciam às corretoras e bancos e eram sem fins lucrativos. E aí, como eu falei, a primeira a fazer o IPO seguindo uma tendência dos mercados globais foi a Bovespa, depois a BMF, se juntaram em 2008 e a CETIP fez o IPO em 2009. Então, essa é a história dessas infraestruturas. E em 2017 nasceu a B3, uma história que nasceu em 2015, quando eu lá, ainda na CETIP, recebi a ligação do CEO da BMF Bovespa para a gente tentar fazer a 6ª ou 7ª tentativa de venda da CETIP para a BMF Bovespa. Então, só que dessa vez deu certo, e essa é uma história bacana também, e assim nasceu a B3, né? Depois de 6 tentativas de aquisição por parte da BMF e depois BMF Bovespa, eu vivi a penúltima, porque eu era no conselho, estava no conselho da CETIP. E aí, com jeitinho, com cuidado, a gente foi tirando as lições dos M&As que não deram certo antes. E em 2017, a CVM e o CAD aprovaram a criação da B3, que é essa empresa de tecnologia e serviços, que é a grande infraestrutura dominante do mercado brasileiro. Muito bom. Acho que a gente vai falar rapidamente sobre desafios e alguns pontos da B3, mas antes disso eu queria te trazer justamente a pergunta B3, que é uma pergunta que eu proponho a todos os convidados para tentar levantar a melhor história de vocês todos com a Bolsa do Brasil. Aqui a ideia é você trazer algum trade bem sucedido, alguma coisa que deu errado, alguma história de um investimento pessoal ou alguma história tua como CEO da B3, e fica o desafio adicional de ser a melhor dessas respostas da temporada. Responsabilidade, Eu já te contei uma, né, que foi uma... Eu sou, assim como muitos que nos anos 90 se forjaram no mercado de câmbio e renda fixa, eu era muito mais vinculado ao que hoje é a B3 na BMF, na parte de câmbio, juros, opções, e nunca fui um grande usuário, né? Nunca operei ações, né? Vinha trabalhar mais o mercado de ações e me apaixonar pelo mercado de ações depois de ter assumido a B3 mesmo. Tem uma história da antiga BMF, a história que eu já te contei uma vez, que eu estava nos Estados Unidos e eu errei uma operação de opção, eu vendi uma opção balcão para uma empresa alemã, né, através de um sales lá na Europa, e antes da abertura do mercado eu saí comprando dólar, abri o mercado aqui, eu saí comprando dólar futuro, que eu não conseguia zerar o vega da opção. E meia hora depois de abrir o mercado, me liga o tesoureiro do Citi, eu estava lá nos Estados Unidos, falando que o Gustavo Franco tinha ligado para ele, dizendo que o Citibank estava fazendo um ataque especulativo contra a moeda, e o que era aquilo. E eu assim, caramba, vou ser demitido com certeza, além de perder dinheiro na venda errada, né, na precificação errada da opção, ainda vai dar essa confusão toda. Então essa história para mim foi inesquecível, porque é um daqueles erros que a gente leva a cicatriz. E depois a gente tem várias histórias aí já na B3 dos IPOs, né, da pandemia. Então tem vários que a gente
Tem aqui o toque de campainha que o Sérgio Zimmermann da Pets treinou um cachorrinho para bater a campainha. Então tem um vídeo muito bacana disso. Tem várias histórias emocionantes que a gente tem de ações. E depois eu virei um apaixonado pelo mercado de ações. Então, dentro do tema de estrutura de capital da própria B3, trabalho o tema de recompra de ações com cuidado também, porque é um mercado fascinante, que eu não conhecia até chegar na B3. Então, poxa, são muitas. Eu não me contentei só com uma, mas essa empresa aqui, como são várias empresas juntas, então tem várias histórias. Podemos ficar uma tarde inteira aqui batendo papo sobre histórias de carreira e B3. Cara, sem dúvida. Acho que a ideia aqui é falar sobre a sua carreira, mas vou trazer 2 pontos rapidinho sobre a B3. Uma é uma curiosidade pessoal, que até fiz um post sobre isso recentemente, mostrando como o percentual de contribuição da renda variável vem caindo, né, para a B3, o que é contraintuitivo, né? A gente saiu de um patamar próximo aí de 30% para algo na casa de 20% hoje em dia, e quando a gente olha para o lado a gente vê a bolsa na máxima histórica, né? Então, você que se aproximou mais desse mundo de equities aí com a B3 e tem essa longa trajetória nas outras classes de ativos, como é que você vê, como é que você projeta também o potencial desses outros mercados e a composição desse share aí de receitas ou dessa atuação da bolsa? É um pouco frustrante, né, Arthurito, porque quando a gente começou a B3, equities era mais ou menos 35%, a empresa era bem distribuída entre renda variável, renda fixa e serviços. E equity só perdeu participação, mesmo com o ciclo positivo de 2020 e 2021, com mais de 120 operações entre IPOs e follow-ons. Hoje, como você falou, se somar a receita de cash equities, que a gente chama de instrumentos à vista, com derivativos de equities, a gente está entre 20% e 25% do faturamento da B3 vem do mundo de ações. Por isso que a gente também fala que a B3 é muito mais do que a Bolsa do Brasil. Sim. A gente tem muita coisa por fazer. E é uma tristeza, porque o Brasil deveria ter muito mais empresas abertas, o Brasil deveria ter muito mais oportunidade para os empresários captarem dinheiro. Então, quando a gente compara os mercados, né, o Brasil deveria ter talvez 1.200, 1.300 empresas de capital aberto e só tem perto de 400 quando a gente compara tamanho do PIB, Brasil com mercados desenvolvidos como China, como Estados Unidos. E a gente tem ainda, assim, a gente vai continuar trabalhando para que isso aconteça. Agora, não tem milagre. O grande impulsionador disso precisa ser o juro mais baixo. E para a gente atingir um juro, né, uma taxa de juros mais baixa, a gente precisa trabalhar o lado fiscal para que a gente tenha um juro real mais baixo e mais competitivo, para que haja um incentivo do investidor a alocar mais em ações. Hoje está no percentual mais baixo da indústria local de fundos e de investimento institucional alocado em ações, só perto de 8% dos assets under management no Brasil são alocados em ações, enquanto, veja, na Alemanha, que é baixo, é um número perto de 25%, nos Estados Unidos é um número perto de 50%. Então tem muito espaço para o empreendedor brasileiro. O Brasil não tem um problema de oferta, tem bons empreendedores, boas ideias, o brasileiro é ousado, é empreendedor. É um problema de demanda, só que a demanda com a taxa de juros muito alta, ela naturalmente vai para a renda fixa ou para ativos com juros reais de 8%, 10%. Então eu tenho muita certeza de que se a gente fizer o dever de casa, esse mercado vai voar. Bacana, e acho que a outra pergunta mais de contexto que eu queria trazer, que foge um pouco da tua carreira, vem dos amigos do perfil Curioso Mercado, que é um perfil muito legal no Instagram, que sempre contribui com os episódios, e eles querem saber, Gilson, se você projetar aí os próximos 10 ou 20 anos, qual você acredita que pode ser o grande motor de crescimento do mercado de capitais brasileiro? Eles citam aqui 3 possíveis motores, né? Mais empresas listadas, novos ativos como carbono, tokenização, ou mesmo uma integração maior com mercados globais. Vou ficar com os dois dos extremos. Eu acho que mais empresas listadas eu já comentei, eu acho que esse é um caminho. Sejam empresas grandes que tradicionalmente conseguem acessar a Bolsa, porque esse já é um caminho mais usual,
mas que empresas menores, né, médias, consigam usar o mercado de capitais de ações como um caminho para crescer. É muito usual, a gente tem trabalhado muito nos últimos anos esse acesso ao mercado de capitais de dívida. Isso melhorou muito, era um mercado que também a gente não tinha no Brasil. Lembrar que há 10, 12 anos atrás, esse período que eu comentei, que eu estava no Santander, que a gente acabou de falar, o BNDES era o grande emprestador, vamos chamar assim, das empresas, né, de grandes cheques para as empresas brasileiras. E nos últimos 2 anos, a gente levantou mais de, enfim, nos 2 anos, tanto 2025 e 2024, mais de 600 bilhões em instrumentos de dívida. Então agora a gente tem que fazer só esse caminho para o mercado de ações. Eu acho que a tokenização é mais uma forma, né, que a gente vai ter de democratizar o acesso aos ativos. É uma tendência que vai conviver, né, com o setup atual tradicional de alocação, mas sou muito entusiasta de que o mercado brasileiro pode ter aí períodos enormes de crescimento, com mais empresas e uma integração, uma natural globalização do brasileiro investindo em ativos globais e os investidores globais se interessando mais por ativos brasileiros. Então, cada vez mais a B3 trabalha para essa via de mão dupla, né, da gente poder oferecer, por exemplo, BDR aqui no Brasil, ETFs de índices lá de fora, e o brasileiro conseguir diversificar, assim como recentemente a gente também abriu o canal para pessoas físicas estrangeiras investirem no Brasil, porque tem muita oportunidade. Então essa globalização, quer dizer, já não existem mais muros no mundo de investimento, né? A competição é global, o investidor tem acesso a tudo, então acho que são 2 grandes tendências e talvez essa globalização até seja maior, mais importante do que a primeira de empresas, aumentar o número de empresas. Boa, agora, caminhando para as perguntas finais agora, Gilson, tem uma que eu queria trazer, que é mais uma pergunta de um patrocinador, que é a pergunta Range Rover, e o objetivo aqui é trazer para a pauta o tema inspiração, conectando o DNA de liderança da marca com a sua trajetória pessoal. Então, queria te perguntar quem são os líderes que te inspiram, tanto na vida profissional quanto na parte profissional. Arthurito, eu sou um pouco atípico, assim, eu nunca gostei muito de ter um guru, assim, né? Um mentor, assim. Não, mentor eu até tive vários na carreira, mas assim, eu acredito que todo mundo tem um lado bom que você tem que aprender. Então, eu costumo dizer que eu tento me inspirar em várias pessoas que estão no meu entorno, sejam do núcleo familiar, do núcleo de amigos, do núcleo de trabalho, e vou pegando um pouquinho do que cada um tem de bom para dividir, de melhor, e vou tentando me forjar assim, né? Então, eu não tenho assim uma grande inspiração. Óbvio que eu tenho inspirações familiares, né? Meu pai era médico e gostava muito do mercado de ações, costumo falar muito isso, médicos adoram volatilidade, são grandes clientes da B3, grandes clientes do mercado de renda variável. Então, tenho acho que algumas inspirações de trabalho, né, de dedicação, de disciplina, mas eu procuro sempre ter, assim, com todo mundo que eu convivo, ter um lado bacana, uma característica boa. Tem gente que é mais tímida, mas é disciplinada e dedicado num assunto, tem gente que é mais expansivo, tem gente que todo dia consegue se reenergizar. Então eu procuro cada hora mirar numa característica positiva de alguém que fala assim, cara, assim eu vou ter sempre um bom exemplo. Sempre me pergunto assim, será que eu deveria ter um guru? Todo mundo tem, né? É o JP Morgan, né? É o Elon Musk. Eu não consigo achar que só uma pessoa vai me forjar. Então, pode ser o cara aqui do museu, pode ser o flanelinha, sei lá, pode ser quem for que trabalha contigo, mais humilde, mais bem sucedido, mas você tem sempre uma lição para tirar e aprender de cada um. Eu sou um pouco assim. Muito bom. E agora, os cortes que mais fazem sucesso é a turma falando sobre o final de semana, sobre os esportes, sobre os hobbies. Então, eu também queria te trazer esse tema para entender o que o Gilson faz no final de semana. Eu sei que você torce pro Fluminense, que você frequenta o Hebraica.
Mas que mais você pode contar? O famoso surf de piscina e o beach tênis estão nessa lista de práticas que você tem no fim de semana, Gilson? Sou mais velha guarda, Turito, eu sou do esporte, mas eu hoje em dia faço mais corrida e musculação. Quando criança, nadei muito, então eu venho do mundo da natação. Tenho grandes amigos do mercado financeiro que nadaram comigo, então Gilberto Sayão, Câmara, enfim, várias pessoas que eu esbarro no mercado financeiro que nadaram comigo no Flamengo, no Rio de Janeiro. Olha que ironia, né? Torcedor do Fluminense, nadei no Flamengo quando criança. Mas para mim, final de semana é leitura. Eu gosto de ler muito também biografia, porque biografias é um pouco daquilo que eu respondi antes, né? Eu vou aprendendo com cada um. Então, para mim, final de semana é um pouco família, esporte, leitura, um churrasco, por que não? Amigos. Então, eu acredito muito nesse equilíbrio, você com você mesmo, você com aqueles que você gosta e você com a pessoa jurídica. Então, final de semana, para mim, é um momento de descanso, clube, esporte, amigos, churrasco, leitura. Acho que é um pouco disso que eu gosto de fazer no meu final de semana para reenergizar e segunda-feira estar aqui de volta com a bateria recarregada. Cara, e a internet? Eu sei que você é um cara low profile, que você não tem Instagram, pelo menos não um Instagram aberto, mas, pô, você é um cara bom de resenha, que todo mundo do mercado gosta. Você gosta de acompanhar os memes, o que o pessoal tá falando? Você gasta tempo com isso ou você prefere ficar totalmente de fora? Estou cada vez mais nesse mundo. Tenho curtido muito os memes, te acompanho bastante. Acho que a gente até fez, né, recentemente, você participou com a gente aqui de um almoço com influencers. Sim, então, sim. cada vez mais o marketing ele mudou. Então, o Gilson, que começou a carreira lá, que eu falei, implementando software de Access, né, na área de tecnologia, era para fazer um filtro de mala direta que ia para os clientes, né? Eu nem comentei isso no início da nossa conversa, mas era justamente o marketing, como o marketing era feito naquela época. E hoje em dia a divulgação, né, é muito mais aberta, então você tem o jovem de hoje acessando, né, um conteúdo incrível via redes sociais. Eu estava comentando contigo, eu já estou mais ativo no LinkedIn, que é um pouco menos, um pouco mais careta, vamos dizer Mais assim, careta. né? Tô mais gerenciável, mas tô chegando no Instagram devagarinho. Já estou lá num perfil fechado, acompanhando, lendo, Colocando o pé vendo, na água. tateando, exato, me divertindo. E acho que cada vez mais vai ser inevitável que eu avance por esse mundo. Curto bastante. Tenho que ter disciplina também para não ficar o dia inteiro, né, na rede, Perder mas produtividade. cada vez mais uma fonte boa de informação. Tem muita gente legal, séria, produzindo conteúdo bom, e é a forma como o jovem hoje está consumindo informação, né? Então, eu venho do mundo que era o jornal de papel, e você lia o jornal no dia seguinte com as notícias do dia anterior, e hoje em dia mudou. Quer dizer, a rede social é que alimenta, a notícia online que alimenta o dia a dia, né? O jornal, não faz mais sentido ler o jornal do dia seguinte. Então, é inevitável que eu tenha que ir para esse mundo e me aventurar com um pouco mais de peito aberto. Pô, o pessoal do marketing tá de testemunha aí, tá assistindo aqui. Então Elas já fica o me provocam bastante, me provocam bastante. Daqui a pouco vai ter a Gil Selfie, né? Tem a Salu Selfie, daqui a pouco tem a selfie então, do Gilson exato, aí também. Exato, é o caminho. E para fechar, Gilson, a gente está montando uma biblioteca aqui do Humans com indicações de livros de todos os convidados. Então, para fechar esse papo, queria pedir para você uma indicação de um livro que tenha ligação com o mercado, com temas econômicos, e outro mais tema livre. Vamos lá, tema de mercado, já que eu falei muito dos anos 90, tem um livro que me marcou muito, que é When Genius Failed, né, quando os gênios falharam. Esse é um livro ali da crise do LTCM de 98. Me marcou muito porque o americano é muito disciplinado nisso, e ele foi um livro que saiu perto de 2001, se eu não me engano, e a gente tinha vivido a crise de 98, que era a crise do LTCM, que eram 2 prêmios Nobel de economia que gerenciavam um fundo que quebrou. E quebrou por indisciplina, quebrou por alavancagem. E a gente falou aqui muito das lições do trading, né? O LTCM foi isso, era gente muito qualificada, com talvez uma mistura de alavancagem excessiva e um pouco de arrogância, né? Eram 2 prêmios Nobel que fizeram a teoria de opções, e eu era trader de opções, então
aquilo ali me marcou muito, né? Um fundo daquele tamanho, a gente está falando de 5 bilhões de dólares de prejuízo em 1998. Caraca. Olha que loucura. Então esse livro eu recomendo, me marcou muito na jornada. Um livro na esfera pessoal, esse é mais difícil. Normalmente eu leio uns 5 livros ao mesmo tempo. Então, eu gosto... Um assunto que eu gosto muito, que eu tenho me interessado cada vez mais, diz respeito a conflitos no Oriente Médio, conflitos da Palestina. Então li recentemente Cartas ao Meu Vizinho Palestino, é muito esclarecedor, fala muito de antissemitismo, que é um tema que me toca bastante, por ter avós que foram sobreviventes de campos de concentração. Gosto desse, recomendo esse para quem queira conhecer um pouco mais do conflito. E um livro que, vou falar mais um, tá? Mais um da vida. Manda bala, manda eu bala. gosto muito de citações, então... Um livro antigo chamado Do Alibi das Citações, é um livro também que eu deixo ali na cabeceira, são frases bacanas que as pessoas falaram, então tem sempre uma liçãozinha assim do dia, Do Alibi das Citações. O Gustavo Franco depois fez um livro parecido, agora eu esqueci o nome, mas um pouco nesse conceito de quer ler alguma coisa rápida, com mensagem, coisas provocativas. É um livro bacana também. Bom, é isso, eu acho que teria horas ainda de papo, mas eu preciso liberar o Gilson aqui, já passamos de 1 hora, e antes de agradecer e liberar-no, eu queria trazer aqui o kit de carnes da Minerva, que é o presente que a gente entrega a todos os convidados. Gilson, opa, churrasco do final de semana tá garantido. Maravilha, olha só, eu agradeço a Minerva aqui pelo churrasco do final de semana, muito bom. Olha os dividendos da ação listada aqui. Isso aí. É isso, turma. Obrigado. Nos vemos em 15 dias. Gilson, obrigado de novo. Obrigado, Arthurito. Parabéns pelo trabalho. Um prazer estar aqui contigo. Valeu. Até a próxima, pessoal.